Então, aqui, pessoal, nós vamos dar sequência no nosso trabalho, começando a trabalhar a segunda carreirinha aqui, ó, do corpinho dos ratinhos. Eu desenhei outro gráfico, pessoal, porque aquele já estava todo cheio de rabisco. Acredito que não estava dando para ver direito aí no vídeo. Espero que com esse gráfico vocês consigam estar visualizando melhor cada carreira e estar entendendo o trabalho. Quero aproveitar, deixar um forte abraço aqui para minha amiga Beth Andrade, que é uma amiga que tem canal aqui também no YouTube. Ela está começando com os vídeos dela, com o canal dela. E peço para vocês, vão lá, se inscrevam no canal da Beth, deixe lá seus likes, seus comentários e ajudem ela, porque ela tá começando o canal dela, dá uma forcinha lá para ela, tá, meninas? Pessoal, aqui meus amigos inscritos no meu canal, visitem lá o canal da amiga Beth Andrade. Eu vou deixar o link do canal da Beth aqui na descrição do meu vídeo para vocês darem uma olhadinha, dar um joinha, compartilhar, dar uma forcinha lá para ela, que ela tá começando o canal dela, pessoal. Ela precisa de bastante força, tá? De vocês. Ela tá ensinando coisas bem legais lá também. Então, Beth, um beijo no seu coração, amiga, e obrigado por tudo, pelo seu carinho aí, tá? Então, vamos voltar aqui pro nosso trabalhinho. Nós vamos começar aqui agora a segunda carreira do corpinho da ratinha. Então, lembrando que eu estou do meu lado direito e agora eu vou trabalhar aqui os meus pontinhos baixos, que é a base, para eu estar fazendo as pipocas quando eu voltar na próxima carreira. Então, os dois pontinhos baixos dentro de cada quadradinho, um pontinho baixo em cima do ponto alto, novamente aqui os dois pontinhos baixos, e eu vou começar a contar a quantidade de quadrados para estar fazendo o início do meu ratinho. Então, aqui, pessoal, observem no gráfico. Eu trabalhei já, ó, a primeira carreira do corpinho da ratinha, que é essa primeira carreira, nós vamos começar a segunda carreira. Então, aqui, ó, o primeiro pontinho, tá, da segunda carreira está aqui, um quadradinho antes desse quadradinho aqui. Ou seja, aqui no meu trabalho, eu vou iniciar as minhas argolinhas aqui, ó, um quadradinho antes, tá, desse quadradinho aqui. Então, eu sei que aqui eu tenho a minha pipoca bege, que é esse xizinho. Eu inicio uma pipoca antes as argolinhas e faço as duas argolinhas. Então, eu venho aqui trabalhando os meus pontinhos baixos e vou fazer igual tá aqui no meu gráfico, tá? Eu vou seguir aqui aonde está a minha marcação da minha próxima pipoca, onde está o meu quadradinho, e vou passar aqui pro meu crochê. Então, aqui, ó, eu tenho que começar a minha argolinha um quadradinho antes desse primeiro quadradinho, tá? Que é o corpinho aqui, o pezinho da ratinha. Então, eu venho aqui, prendo com um ponto baixo, e aqui agora eu começo as minhas argolinhas. Então, eu tenho duas argolinhas. Venho no ponto alto entre uma pipoca e outra, prendo com um pontinho baixo. Então, aqui, pessoal, tentar aproximar aqui. Então, aqui, ó, eu fiz as duas argolinhas, que na próxima carreira serão essas duas pipoquinhas. Agora, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios. Então, eu vou trabalhar agora, tá? Os quadradinhos vazios, como eu expliquei anteriormente para vocês, com os pontinhos baixos dentro da pipoca. Então, eu tenho ali, tá? Os meus 4 quadradinhos vazios. Então, eu vou trabalhar pontos baixos em 4 pipoquinhas. E na próxima carreira, serão os quadradinhos. Venho aqui, ponto baixo, entro dentro da pipoca os dois pontinhos baixos, novamente no pontinho alto um ponto baixo,
Já tenho aqui, ó, 3 pipocas. Vou fazer a quarta pipoquinha. Então, essas 4 pipocas, na próxima carreira, serão os meus quadradinhos lá do gráfico. Fiz aqui, ó, as 4 pipocas, 1, 2, 3, 4, que são os 4 quadradinhos. Agora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Então, aqui agora eu tenho esses 7 quadradinhos. Então, eu vou fazer aqui as minhas 7 argolinhas. Então, eu venho aqui e faço a primeira argolinha, faço a segunda, faço a terceira. Reparem que vai ficar aqui em cima, ó, do meu quadradinho. Deixa eu ajeitar aqui, pessoal, tá caindo. Venho aqui, faço mais 2 correntinhas, prendo nesse ponto alto. Então, aqui, observem, ó, eu já estou com ó, as 3 pipoquinhas com o ponto baixo, 1, 2, 3, 4. 5 argolinhas. 6 argolinhas. E a 7ª argolinha. Então, aqui, eu fiz as 7 argolinhas, que são esses 7 quadradinhos. E agora, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios. Então, eu vou trabalhar aqui dentro dessas 2 pipoquinhas restantes, os 2 pontinhos baixos dentro da pipoca, um ponto baixo no ponto alto entre uma pipoca e outra. Novamente, dentro da pipoca, 2 pontinhos baixos. Venho nesse ponto alto ao lado da pipoca, um pontinho baixo. Então, eu tenho 2 pipocas com preparação para 2 quadradinhos. Aqui no meu gráfico, eu tenho 4 quadradinhos. Então, eu ainda venho e trabalho com ponto baixo em 2 quadradinhos. Tá? Agora sim, eu vou ficar com a minha base para os 4 quadradinhos na carreira seguinte. Então, aqui vão ficar os 4 quadradinhos para minha carreira seguinte. Aqui agora, depois dos meus 4 quadradinhos, eu tenho 1, 2, 3. 3 quadradinhos preenchidos, que na próxima carreira serão as 3 pipocas. Então, eu venho aqui e faço os meus 3 quadradinhos. Aliás, as minhas 3 correntinhas, que é a preparação, a base, para na próxima carreira fazer as 3 pipoquinhas. Fiz aqui as 3 argolinhas. Depois das 3 argolinhas, que é a minha base para as 3 pipocas na próxima carreira, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios novamente. Então, eu venho aqui e trabalho esses 2 quadradinhos vazios, trabalho ele com os pontinhos baixos, venho aqui nesse ponto alto, um pontinho baixo, aqui novamente os 2 pontinhos baixos, venho nesse ponto alto, ponto baixo. Então, eu tenho aqui, ó, base para 2 quadradinhos vazios na próxima carreira. Então, eu venho aqui e trabalho ainda 2 pipocas com os pontinhos baixos, para na próxima carreira tá formando os 4 quadradinhos vazios. Então, eu já trabalhei 2 quadradinhos vazios, agora eu trabalho 2 pipocas com os pontos baixos, para na próxima carreira tá formando os 4 quadradinhos vazios. Então, aqui, ó, tenho 2, 3, a preparação, a base para os 4 quadradinhos vazios na próxima carreira.
Então, depois dos 4 quadradinhos vazios, eu tenho aqui 7 quadradinhos que na próxima carreira serão as minhas pipoquinhas. Então, aqui agora eu faço 7 argolinhas. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos conferir, ver se tem 7 mesmo. Vamos contar aqui. Então, aqui estão as pipoquinhas, que serão os quadradinhos na próxima carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argolinhas. Então, aqui, depois dos 7 quadradinhos, que são as pipocas, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios. Então, eu entro dentro da pipoca, fazendo os meus pontinhos baixos. Tem um outro fio se embolando todo aqui no meu fio. Deixa eu dar uma desemboladinha aqui, pessoal, que os cones estão perto um do outro, aí acaba embolando. Então, eu venho aqui e trabalho os pontinhos baixos dentro de 4 pipoquinhas para ter o espaço de 4 quadradinhos na próxima carreira. Então, aqui vamos ver, já trabalhei 2, 3, pontinho baixo, 3, mais uma pipoquinha, 4 pipoquinhas com os pontinhos baixos. 2 pontinhos baixos dentro da pipoca, um ponto baixo no ponto alto ao lado. Aqui agora eu tenho 2 quadradinhos de X, que na próxima carreira serão as pipocas. Então, aqui agora eu tenho 2 argolinhas. 1, 2, prendo aqui. E no meu gráfico agora, é tudo quadradinho vazio. Então, agora, eu venho aqui fazendo os pontinhos baixos até lá no final. Vou virar a minha carreira e vou voltar trabalhando os quadradinhos e vou voltar fazendo os quadradinhos e a pipoca. E vou estar fazendo a troca dos fios, conduzindo o fio da pipoca entre uma pipoca e outra, para poder assim montar o desenho, tá? O motivo aqui do ratinho e da ratinha. Então, é muito importante observar com muita atenção no gráfico para não fazer a troca de fio errada. Então, ficou, tá? Aqui, pessoal, minhas argolinhas, que são a base para a próxima carreira. Agora, aqui, eu subo 5 correntinhas e começo a trabalhar os meus quadradinhos. Venho aqui, ponto alto. Meu fio tá se enroscando todo. Venho aqui, pontinho alto, 2 correntes. Novamente, ponto alto, 2 correntes. Cheguei aqui, ó, naquele espacinho de argola, nesse pontinho baixo, eu começo a trabalhar o meu ponto alto e paro ele na metade. Então, agora eu estou do lado avesso, eu venho olhando o meu trabalho daqui da esquerda para a direita. Então, aqui eu tenho as 2 pipoquinhas na cor bege. Então, agora eu vou introduzir a cor bege no meu trabalho e fazer aqui as 2 pipoquinhas. Então, eu venho com o fio bege, passo ele aqui dentro, puxo aqui essa pontinha de fio,
Pego aqui o meu fio bege, faço uma correntinha e venho aqui prendendo a pontinha do fio bege e do fio cru da base que eu estou conduzindo. Segundo ponto alto, deixo agora na espera esse fio bege e continuo aqui dentro os meus pontinhos altos. Fiz os 5 pontinhos altos. Opa, tem 4. Deixa eu fazer mais um. 5. Venho com a agulha de trás pra frente no 5º ponto. Puxo a laçadinha, fecho a pipoca e faço uma correntinha. Venho aqui nesse ponto baixo ao lado e faço um ponto alto. Novamente, entro dentro da minha argolinha, fazendo os meus pontos altos e conduzindo o meu fio cru da base. Então, aqui já tem 3, 4, 5. Reparem que aqui ao lado eu não tenho mais argolinhas, então agora eu vou fazer a troca do fio. Eu deixo esse fio bege aqui, pego o fio da base que eu estou conduzindo e passo aqui por dentro. Venho no 5º ponto alto de trás para frente, puxo essa laçadinha, dou uma puxadinha aqui nesse fio bege, prendo aqui e faço uma correntinha. Venho aqui no primeiro pontinho baixo ao lado, um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar fazendo os meus quadradinhos. Então, 2 correntinhas, um pontinho alto, 2 correntinhas, novamente um ponto alto, pulando 2 pontinhos da base, novamente as 2 correntinhas, venho aqui, um pontinho alto, 2 correntinhas. Esse fio aqui, pessoal, eu já vou cortar ele. Reparem que os fios estão ficando todos soltos aqui no lado avesso para arrematar depois. Então, aqui eu continuo vindo, fazendo os meus quadradinhos. Aqui, cheguei naquela argolinha, então, eu venho no ponto baixo e começo a fazer o ponto alto. E, novamente, aqui, o que que eu tenho? A cor bege. Então, assim, pessoal, aqui no gráfico, tá? Quando eu tenho desenho diferente dentro do quadrado, é troca de fio, tá? Então, aqui no caso das bolinhas, é troca de fio. Aqui da orelhinha também é porque é outra cor, o coração é outra cor. Só pra vocês entenderem, tá? Então, aqui nessa carreira, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pipoquinhas. Vou ter 5 pipoca na cor bege. E aqui, eu vou ter 2 pipoquinhas que eu vou fazer em marrom, que é a barriguinha do ratinho. Então, assim, eu preciso tá observando o gráfico daqui pra lá e tá contando a quantidade de pipocas pra fazer a troca de fio na hora certa. Então, aqui agora, eu venho com o fio bege, vou começar com o fio bege e vou tá fazendo, então, aqui as 5 pipoquinhas. Deixo esse fio aqui, pego aqui o meu fio, dou uma correntinha aqui, faço uma correntinha pra prender e começo aqui os meus pontinhos altos. Já vou separar esse fiozinho bege pra trás, vou puxar ele aqui, pra ele ficar aqui atrás na espera. Deixa eu soltar o meu fio aqui, gente. E continuo aqui trabalhando dentro do espaço da argolinha os meus pontinhos altos. Então, ainda estou aqui, ó, na mesma argolinha, tô conduzindo o fio da base, fazendo aqui os meus pontinhos altos. Então, eu já tenho aqui 4 pontinhos altos, mais 5 pontinhos altos. Vou prender no 5º ponto alto, de trás pra frente, vou fechar e vou fazer aqui uma corrente.
Então, aqui, pessoal, venho no ponto ao lado, um ponto alto. Novamente, eu vou ter outra pipoca aqui. Então, eu sigo com a mesma cor, porque eu tenho uma repetição agora de 5 pipoquinhas, tá? Ó, 5 pipoquinhas na cor bege. Então, eu fiz a primeira, já estou na segunda pipoquinha, fecho aqui de trás pra frente, prendo, faço aqui o meu pontinho alto. Eu vou adiantar, pessoal, vou fazer as 5 pipocas e volto mostrando. Então, aqui agora, pessoal, cheguei aqui, ó, na última pipoca, já trabalhei as 5 pipoquinhas, tá? Que são essas 5 pipoquinhas da cor bege, e agora eu vou fazer as 2 pipocas na cor marrom para iniciar a barriguinha do ratinho. Então, eu fechei aqui a minha pipoca com o fio bege, venho aqui e faço o ponto alto. Então, é dessa maneira que eu faço a troca do fio, tá? Eu não arremato a pipoca com o fio que eu estou conduzindo. Eu só arremato a pipoca com o fio que eu estou conduzindo quando aqui do lado é quadradinho vazio. Então, aqui eu vou fazer a troca da cor, tá? Então, eu não faço dessa maneira usando o fio que eu estou conduzindo. Então, aqui agora eu vou vir com o fio marrom, que é o fio que eu vou fazer aqui a cor da barriguinha do rato. Vou deixar aqui uma sobra. E agora, pessoal, eu também não faço correntinha para prender aqui. Eu só faço correntinha prendendo aqui, ó. Eu laço o fio aqui prendendo somente quando eu estou saindo do quadrado para entrar na pipoca. Aí, eu prendo, tá? Com um pontinho, com uma correntinha. No caso aqui, eu tô fazendo a troca de fio e continuo ainda fazendo pipocas, eu não faço aquela correntinha. Então, aqui agora eu venho, laço a minha agulha direto, sem a correntinha, e seguro todos os fios juntos e faço um ponto alto. Novamente, outro pontinho alto. Agora, eu separo esse fiozinho marrom, tá? E separo também esse fio bege, porque aqui agora eu não vou mais usar o bege. Então, aqui agora eu vou apenas conduzir o fio cru. Então, eu venho aqui e continuo os meus pontinhos altos. Então, aqui eu faço mais 4 e 5. Então, aqui agora, pessoal, reparem que eu não tenho mais argolinhas, tá? Então, aqui eu tenho... Ah, não, eu tenho mais uma argolinha, perdão. Então, vamos aqui, vamos terminar aqui. Vamos fechar aqui. Fechei. Vou fazer aqui mais um pontinho alto. E aqui, novamente, a outra pipoquinha. É verdade, pessoal, tava aqui me confundindo, ó. São 2 pipoquinhas que eu tenho marrom na barriguinha. Por isso que eu disse que tem que prestar muita atenção na hora da execução desse trabalho, para não haver erro. Então, aqui, tenho 5 pontos, já estou na segunda pipoca, e aqui sim, reparem que eu não tenho mais argolinhas. Então, agora, eu vou deixar esse fio aqui e vou pegar o fio que eu estava conduzindo. Agora sim, eu vou fechar a pipoca com o fio da base, porque ao lado da pipoca eu tenho os quadradinhos vazios. Então, aqui agora eu venho fazendo, tá? Os meus quadradinhos. Então, essas 2 sobras de fio aqui, pessoal, eu já posso cortar. Então, eu já vou vir aqui, ó, e vou cortar o fio marrom e o fio bege. Corto os 2 e eles vão ficar aqui na espera. E aqui eu continuo o meu trabalho. Então, eu venho aqui trabalhando os meus pontinhos altos, separados de 2 correntes, formando nessa carreira agora os meus quadradinhos.
em cima dos pontinhos baixos que eu fiz na carreirinha anterior. Então, aqui eu cheguei, ó, antes da minha argolinha, eu tenho um pontinho baixo e vou fazer um ponto alto aqui em cima. E vou deixar na espera, porque aqui agora são as 3 pipocas do meu coraçãozinho. Então, deixa eu pegar meu fio aqui, gente, tá? Tá tudo embolado aqui, pessoal, meu fio. Eu vou pegar o meu fio pink, que é a cor do meu coraçãozinho, e vou passar dentro dessas 2 argolinhas. Vou deixar mais um pouquinho aqui, ó, de fio sobrando. E agora sim, eu estou saindo do meu quadrado para começar a pipoca, eu faço uma correntinha. Venho aqui, prendo o meu fio da base e prendo essa pontinha pink do fio pink junto. Separo aqui, ó, o fiozinho pink, continuo fazendo os meus pontinhos altos para tá formando as minhas pipocas. Então, aqui eu já tenho 4 pontinhos. Deixa eu dar uma puxadinha aqui no meu fio, pessoal, que tá embolando. Vocês não têm ideia, gente, da bagunça que fica para fazer esse trabalho, porque são muitos fios para tá conduzindo. Então, aqui eu venho, faço a 5ª pipoca e venho no 5º ponto alto e fecho. Novamente, venho no ponto baixo ao lado, um ponto alto e continuo com as pipocas, porque aqui agora são essas 3 pipoquinhas, tá? Que nós estamos fazendo. Então, pessoal, é muito importante a observância do gráfico. Na hora de estar trocando a cor, tem que contar a quantidade de quadradinhos, para não acabar passando direto e não formar o desenho. Então, eu venho aqui no 5º ponto alto e prendo. Então, aqui eu tenho o pontinho baixo, faço aqui o ponto alto e vou fazer aqui agora a última pipoquinha na cor pink. Vou dar mais uma puxadinha aqui no fio. Então, eu fiz um ponto alto, 2, 3, 4. Vou fazer o 5º ponto alto e vou fazer a troca do fio. Então, aqui é a última pipoquinha na cor pink. Eu deixo o meu barbante pink aqui, venho com o fio da minha base, passo ele aqui por dentro, venho aqui e prendo. Dou uma puxadinha, já posso cortar, deixando um espacinho aqui de fio para tá arrematando depois. Deixa eu tirar aqui, pessoal, esse fio para não embolar mais ainda. Aqui eu laço a minha agulha, venho no primeiro pontinho baixo ao lado da pipoca e vou fazer aqui os meus quadradinhos. Então, observem, reparem que sempre onde eu tenho os pontinhos baixos é onde na outra carreira eu tenho os meus quadradinhos. Novamente, 2 correntinhas. Venho aqui, ponto alto. Novamente, 2 correntinhas. Aqui, eu tenho a minha argolinha, venho nesse ponto baixo e começo o ponto alto. Então, o que que eu tenho nessa argolinha? Eu tenho aqui, ó, o início do pé, aliás, perdão, nós estamos na outra carreira. Eu tenho aqui, ó, a barriguinha da ratinha. Então, as 2 pipocas iniciais serão na cor marrom. Por isso a importância, pessoal, de estar olhando na hora de vir fazendo a pipoca daqui pra lá, tá? E não daqui pra cá, porque senão os desenhos não se formam. Então, aqui agora eu vou introduzir aqui o meu fio marrom e vou tá fazendo 2 pipoquinhas na cor marrom. Aqui sim, eu prendo e faço uma correntinha, venho dentro do espaço da minha argolinha
e prendo ao mesmo tempo a pontinha do fio marrom e o fio que eu vou conduzir da base. Deixo esse fio marrom aqui, continuo fazendo aqui os meus pontinhos altos e vou formar aqui duas pipoquinhas na cor marrom, onde é a barriguinha da ratinha. Venho aqui, prendo uma corrente, próximo pontinho baixo, um ponto alto, novamente eu vou ter aqui os meus 5 pontinhos altos, formando a segunda pipoca marrom, que é a barriguinha aqui da minha ratinha. Então, aqui eu estou no último quinto ponto alto da pipoca e eu não vou trocar, tá? Não vou fazer a troca do fio com o fio que eu estou conduzindo, porque aqui agora, depois, ó, dos 2 pontinhos marrons, eu tenho, tá? Os meus quadradinhos, os 5 quadradinhos que formam aqui o resto do corpinho da ratinha. Então, daqui pra cá agora é na cor bege. Então, aqui eu ainda fecho a pipoca com a mesma cor. Venho aqui em cima, faço o ponto alto pela metade, deixo o meu fio aqui e agora eu pego o meu fio bege e passo ele aqui. Então, é assim que eu faço a troca dos meus fios. Então, aqui eu venho, pego aqui, laço a minha agulha, eu já venho direto, eu não faço corrente e começo a trabalhar os meus pontinhos altos dentro do espaço da minha argolinha. Então, eu venho aqui e vou até lá no final agora, fazendo as minhas pipoquinhas na cor bege. Então, é dessa maneira, pessoal, que eu vou fazendo aqui a troca dos fios. Venho aqui, ó, no quinto ponto alto, prendo, faço uma corrente. Novamente, um ponto alto. Esse fio marrom, eu já vou cortar ele vai ficar na espera para ser arrematado depois. Vou puxar ele pra cá para não se embolar mais ainda com os outros. Então, aqui agora, eu vou continuar trabalhando as minhas pipoquinhas na cor bege, tá? Do corpinho aqui da ratinha. Eu vou adiantar essas pipocas na cor bege e volto mostrando. Então, aqui, pessoal, cheguei na última pipoquinha e aqui agora eu vou arrematar com o fio que eu estou conduzindo da base, porque eu não tenho mais argolinhas. Ou seja, eu não vou fazer mais pipocas, então, agora eu troco o fio dessa maneira. Então, aqui eu prendo, puxo aqui o meu fio, corto, venho aqui no ponto ao lado e começo a trabalhar aqui os meus quadradinhos. Faço aqui os quadradinhos. Eu poderia, pessoal, tá conduzindo o fio, tá levando junto aqui o fio, só que fica assim muito grotesco mesmo, fica muito aparente do lado direito, até mesmo porque tem lugares que a gente conduz 2, 3 fios, então acaba ficando grotesco, por esse motivo que eu prefiro tá cortando o fio e arrematando. Então, aqui agora, eu cheguei, ó, no espaço da argolinha e nós vamos fazer aqui, ó, aliás, perdão, nós estamos aqui. Nós vamos fazer aqui esses 2 pontinhos, tá, pessoal? Essas 2 pipoquinhas. Então, eu venho aqui com o meu fio bege e venho com ele de novo. Aí, vocês podem dizer assim, ah, mas é ruim ficar cortando o fio e arrematando, tá? Só que pra conduzir o fio junto, pessoal, não fica legal, tá? Então, eu optei por fazer assim. Caso vocês queiram tá conduzindo aí o fio de vocês tudo junto, dá. Mas vai ficar meio que aparente do lado direito. Então, Nossa, que barulheira. Então, eu prefiro fazer assim. Então, aqui é o primeiro ponto alto. Eu estou saindo dos quadrados e vou iniciar as pipocas. Eu faço aquela correntinha para prender.
e venho aqui e trabalho os meus pontinhos altos. O polaco acabou de chegar, o meu gatinho está aqui na janela olhando pra mim. Separei aqui, ó, a minha pontinha de fio e continuo fazendo os meus pontinhos altos para formar a minha pipoca. Então, aqui eu tenho duas pipoquinhas juntas na cor bege. Venho aqui e fecho. Venho aqui no pontinho baixo ao lado, um ponto alto, vou puxar aqui o meu fio. E novamente, eu vou aqui dentro do espaço da minha argolinha e vou fazer as minhas, aliás, os meus pontinhos altos para tá formando a outra pipoquinha. Então, aqui, reparem que eu não tenho mais argolinhas, então, eu deixo o meu fio bege aqui, pego o meu fio que eu estou conduzindo, passo ele aqui, venho com a minha agulha de trás para frente no quinto ponto alto, puxo e prendo. Esse fio, eu já posso cortar ele e deixar ele na espera. Laço a minha agulha e começo aqui a fazer os meus quadradinhos. Então, é dessa maneira, pessoal, que eu vou fazendo aqui a troca dos meus fios e conduzindo o fio e formando aqui as pipocas coloridas. Espero que vocês estejam entendendo as explicações, mas qualquer dúvida, podem estar me chamando no meu particular aí, que eu, conforme o tempo dá aqui, eu ajudo a todos, tá? Posso não estar respondendo ali na hora, tá? Posso demorar um pouquinho para responder, mas não deixo de responder ninguém. Então, aqui agora, eu vou virar o trabalho do lado direito para vocês acompanharem e conferirem junto comigo. Então, aqui, tá? No meu gráfico, eu tenho essa quantidade de quadrados vazios, que vocês já sabem que eu tenho, né? Que são os quadradinhos que eu deixei de espaço no início do meu trabalho. Então, aqui, ó, reparem, eu tenho a carreirinha verde, a primeira pipoca, e tenho essa segunda pipoquinha na cor bege. Aqui, ó, antes, tá, dessa pipoca, começa as duas pipoquinhas. Então, vão observando no gráfico, tá, pessoal, que tá certinho. 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios. 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos com pipoca. 1, 2, 3, 4, 5 pipoquinhas. Aqui, 2 quadradinhos na cor marrom, que é a barriguinha do ratinho. Depois, 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios. 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios. 1, 2, 3 pipocas, né? Os quadradinhos preenchidos, que são as pipocas. Depois, 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios. 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios. Aqui, 2 quadradinhos marrons, que são o início da barriguinha, da ratinha. Aqui, 5 pipoquinhas na cor bege. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios. 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios. E aqui, os 2 pontinhos bege, que são as duas últimas pipoquinhas. E aqui, os meus espaços vazios. Então, assim, pessoal, a gente vai trabalhando dessa maneira, como eu disse pra vocês. Fazendo as argolinhas com o trabalho do lado direito e contando daqui pra lá as argolinhas. A gente conta a quantidade de quadradinhos e faz as argolinhas olhando daqui pra lá. Quando eu viro o trabalho, meu trabalho fica ao contrário, então, eu venho daqui pra cá, contando a quantidade que eu tenho de quadradinhos para estar fazendo as pipocas. Mas eu conto na hora de voltar por causa da troca de fio, tá? Se fosse um desenho de uma cor só, não haveria necessidade de estar contando. Por quê? Porque se eu já fiz a base com as argolinhas, contando
as argolinhas, na hora de preencher as argolinhas, na hora que eu volto, se o trabalho tem uma cor só, por exemplo, um coração, eu não preciso olhar no gráfico e contar, porque eu já sei que onde as argolinhas estão, é onde eu vou ter as pipoquinhas. No caso de trabalhos coloridos, a gente tem que fazer a contagem para saber a hora de trocar os fios e colocar as pipoquinhas coloridas no lugar certo. Espero que vocês estejam entendendo até aqui. Então, aqui agora na próxima carreira, nós vamos iniciar a terceira carreira, tá? Do corpinho dos ratinhos. Então, pessoal, eu vou fazer com vocês mais umas 3 ou 4 carreiras para vocês pegarem bem o jeito de estar fazendo o trabalho e aprendendo, memorizando as trocas de fios. E depois eu vou dar um adianto no trabalho, porque se eu for fazer carreira por carreira, esse vídeo, pessoal, vai demorar uma semana aí rodando no YouTube. Então, eu vou adiantar mais umas 3 carreirinhas, eu vou fazer junto com vocês. Aí, eu vou dar um adianto no trabalho e depois eu volto mostrando, tá? Mais um pouquinho da troca de fio para tá finalizando o tapete e depois ainda mostrando o bico. Então, é muita coisa para ser mostrado, tá? Então, prestem bastante atenção na execução, nas trocas de fios. Prestem muita atenção na hora da contagem das correntes, na hora de voltar fazendo as pipocas, contem os pontos certinhos para a troca de fio dar certo. E depois eu volto com vocês, tá? Mostrando o final aqui, já bem pelo final, a troca de fio. Então, eu ainda vou trabalhar mais umas 3 carreirinhas com vocês. Então, nós trabalhamos a segunda carreirinha do corpinho dos ratinhos. Agora, nós vamos iniciar a terceira carreira do corpinho dos ratinhos. Então, aqui, pessoal, nós vamos iniciar a terceira carreira, tá? Do corpinho aqui da nossa ratinha e do ratinho. Então, aqui, pessoal, nós vamos iniciar a terceira carreira do corpinho aqui, ó, da ratinha. Então, observem aqui que eu tenho a marcação, ó, vamos começar essa terceira carreira. Então, aqui, ó, na terceira carreira, observem que eu tenho aqui, ó, a continuação aqui do rabinho da ratinha, tá? Então, nessa terceira carreira, ó, aqui nós temos o rabinho da ratinha, ou seja, aqui no meu crochê é aqui, ó, esse quadradinho antes dessas 2 pipoquinhas que eu vou estar iniciando aqui, ó, o rabinho da ratinha, essa parte aqui do rabinho da ratinha. Então, eu vou fazer esse primeiro xizinho bem aqui, ó. Espero que vocês estejam entendendo olhando pelo gráfico. Então, observem que aqui está a carreira verde, que é essa aqui, a primeira carreirinha do corpo da ratinha, a primeira pipoquinha da carreira, que é essa. Aqui nós temos as 2 pipoquinhas, que são essas. E aqui, ó, nesse quadradinho, antes aqui, ó, dessas 2 pipoquinhas, é que nós vamos iniciar o rabinho da ratinha. Então, a gente vem aqui trabalhando com os pontinhos baixos. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na minha câmera, pessoal. Então, a gente vem trabalhando com os pontinhos baixos. Eu terminei a carreira aqui, faço uma corrente, viro o meu trabalho, nesse primeiro ponto alto, um ponto baixo. Venho aqui no espaço do quadradinho, 2 pontinhos baixos. Venho dentro, deixa eu puxar meu fio aqui, pessoal. Venho dentro aqui, opa, do ponto alto, em cima do pontinho alto, ponto baixo. Então, eu vou trabalhar esses quadradinhos de pontos baixos e vou começar a formar a base para a terceira carreira, tá? Do corpinho dos ratinhos. Então, pessoal, observem com bastante calma, com bastante atenção, o gráfico na hora de trabalhar, tá? Montando a base, na hora de trabalhar fazendo as pipocas, para não ter erro. Então, aqui, ó, agora eu cheguei, tá? Um quadradinho antes, que é esse quadradinho aqui, ó, essa primeira pipoquinha, onde eu vou estar fazendo aqui as minhas argolinhas. Então, aqui eu faço 2 argolinhas, prendo
no ponto baixo. Fiz aqui uma argolinha, que é a preparação, a base, para na próxima carreira eu ter esse quadradinho aqui e formar essa pipoquinha. Agora, quantos quadradinhos vazios a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos vazios. Então, no quadradinho, quando é quadradinho, eu entro dentro da pipoca e faço 2 pontinhos baixos. Prendo aqui no ponto alto ao lado com um ponto baixo. Novamente, eu entro dentro da minha pipoca, trabalho os 2 pontinhos baixos dentro da pipoca. Venho no ponto alto ao lado e trabalho um pontinho baixo. Então, ficou assim. Aqui, eu tenho aquela argolinha, que na próxima carreira vai ser uma pipoquinha na cor bege, que vai dar continuidade aqui para formar o rabinho da ratinha. Depois, eu tenho esse espaçamento, tá? De 7 quadradinhos vazios. Então, aqui eu já trabalhei 2 quadradinhos vazios, tá? Dentro da pipoca, os pontinhos baixos, que na próxima carreira se formarão os quadradinhos vazios. Então, eu tenho 2 quadradinhos vazios e eu preciso de 7. Então, quando na próxima carreira é quadradinho vazio, eu trabalho pontos baixos. Então, dentro desses próximos quadradinhos, eu vou vir trabalhando pontinhos baixos para na próxima carreira estarem se formando os quadradinhos. Então, eu venho aqui com os pontinhos baixos. Eita, minha gatinha pulou aqui na mesa. A Mayumi chegou aqui para me fazer companhia. Venho com os pontinhos baixos e vou contar a quantidade para ver se já tem a quantidade do gráfico, que é 7. Então, aqui eu tenho um quadradinho vazio, 2, 3, 4, 5. O 6º quadradinho vazio e o 7º quadradinho vazio vai ser na pipoca. Então, eu venho dentro do miolinho da pipoca, faço um ponto baixo, entro novamente no mesmo espacinho, outro ponto baixo, e venho no ponto alto ao lado, um pontinho baixo. Então, agora, eu fiz aqui, ó, na terceira carreirinha, os 7 quadradinhos, a preparação para os 7 quadradinhos vazios. Agora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, tá? Que na próxima carreira serão as pipoquinhas. Então, eu vou trabalhar aqui as 6 argolinhas. Então, eu venho aqui e faço 1, 2, 3 argolinhas, 4 argolinhas com essa. Deixa eu puxar aqui o meu fio. 4 argolinhas, 5 argolinhas e a última argolinha. Então, na próxima carreira, dentro dessas argolinhas, nós vamos trabalhar as pipoquinhas. Depois, tá? Dos 6 quadradinhos que eu tenho, tá? Onde vão ser as pipocas na próxima carreira, eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos vazios. Então, eu vou trabalhar aqui um quadradinho vazio. Então, eu trabalho esses 3 quadradinhos com os pontos baixos, porque na próxima carreira, onde tem ponto baixo, irão se formar os quadrados. Trabalhei 2, vou trabalhar o terceiro quadradinho vazio, e agora eu tenho uma sequência de quadradinhos cheios. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos cheios. Então, aqui agora, eu vou trabalhar os 5 quadradinhos. Então, reparem que aqui é a minha pipoca, tá? Nossa, tá enroscando aqui, pessoal. Então, reparem que aqui está a minha pipoca, tá? Aliás, as pipocas do biquinho do coração. Então, aqui eu formo
as argolinhas para continuar o coraçãozinho. Então, eu vou fazer aqui as 5 argolinhas. Venho aqui trabalhando, fazendo as 2 correntinhas e prendendo entre uma pipoca e outra em cima do ponto alto com o ponto baixo. Novamente, venho aqui e prendo, já tenho 4. E agora, eu vou fazer a última argolinha. Venho aqui e prendo com um pontinho baixo. Então, aqui se formaram as 5 argolinhas, que na próxima carreira vai ser, tá? A continuação aqui do meu coraçãozinho. Então, eu venho aqui, continuo olhando na terceira carreira, depois que eu trabalhei a última argola, que na próxima carreira vai ser pipoca, para continuar o coração, eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos vazios. Então, eu vou trabalhar aqui um quadradinho vazio. Trabalhei pontinhos baixos dentro dos quadradinhos vazios. E na próxima carreira, em cima desses pontinhos baixos, serão quadradinhos vazios também. Então, já trabalhei 2, vou trabalhar o terceiro. Trabalhei o terceiro quadradinho vazio. Venho aqui nesse ponto alto, prendo com um pontinho baixo. Então, aqui agora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos preenchidos, que na próxima carreira serão minhas pipocas. Então, eu vou vir aqui e vou formar aqui as argolinhas, as 6 argolinhas, para na próxima carreira eu estar trabalhando as pipoquinhas. Novamente, faço mais 2. Mais 2 argolinhas. Vamos contar aqui quantas argolinhas nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, ainda está faltando uma. Vou fazer aqui a 6ª argolinha. Então, agora eu vou observar no meu gráfico o que eu tenho depois dessa sequência aqui de 6 quadradinhos, que são as 6 argolinhas que nós fizemos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos vazios. Então, eu vou trabalhar aqui 7 quadradinhos vazios. Então, eu venho aqui agora trabalhando os meus quadrados vazios. Então, aqui do lado eu tenho uma pipoca. E aqui eu trabalho 2 pontinhos baixos. No lado, bem do ladinho no ponto alto, um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar mais pontinhos baixos, que na próxima carreira irão formar os 7 quadradinhos vazios que eu preciso. Então, eu venho aqui trabalhando 2 pontinhos baixos dentro de cada quadrado, um ponto baixo em cima do ponto alto. E vou contando para ver se tá certo com o gráfico. Então, pessoal, a contagem no gráfico, como eu disse para vocês, é muito importante, tanto na hora de estar formando as argolinhas, como na hora de estar voltando, tá olhando ao contrário, para poder fazer a troca de fio na hora certa. Vamos contar aqui, então. Então, aqui nós já temos, ó, um quadradinho vazio, que está preenchido aqui em cima da pipoca com os pontinhos baixos. Então, aqui vai se formar já um quadradinho vazio. 2, 3, 4, 5. Vou trabalhar novamente dentro da pipoca. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2 pontinhos baixos dentro da pipoca, um ponto baixo no ponto alto ao lado, novamente, dentro da pipoca, 2 pontinhos baixos, no ponto alto ao lado, um pontinho baixo. Então, aqui agora sim eu estou com a base para os 7 quadradinhos vazios. Então, aqui agora, no gráfico, ó, depois dos 7 quadradinhos vazios, eu tenho um quadradinho preenchido. Então, aqui eu faço as 2 correntinhas e formo a argolinha, que na próxima carreira vai ser a continuação aí do rabinho do ratinho. Então, na próxima carreira vai ser pipoca. Aqui agora,
eu volto trabalhando os meus pontinhos baixos, que nessa parte aqui na próxima carreira serão os meus quadradinhos vazios. Então, eu trabalho aqui até no finalzinho com os pontinhos baixos. 2 pontinhos baixos dentro de cada quadradinho, um pontinho baixo em cima do ponto alto. Nesse último quadradinho, 2 pontinhos baixos, e aqui na lateral, nessa correntinha, eu faço um pontinho baixo. Vou subir as 5 correntes e vou virar aqui do outro lado e vou voltar trabalhando agora a carreira de pipocas. Então, aqui eu ainda tenho quadradinhos vazios, eu venho trabalhando 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base, ponto alto, 2 correntes, pulo 2 pontos da base, ponto alto. Então, aqui agora, reparem que eu tenho a argolinha, onde eu vou começar a trabalhar o rabinho do ratinho. Então, aqui, pessoal, vou laçar aqui a minha agulha, deixa eu pegar já o meu fio, deixar ele pronto aqui, pra já ficar mais fácil. Então, aqui eu laço a minha agulha, venho nesse primeiro pontinho baixo aqui, ó, que está ao lado da argolinha, começo o meu ponto alto e paro. Eu vou pegar aqui agora o meu fio na cor bege e vou começar a fazer a minha pipoquinha. Prendo aqui, eu estou no quadradinho e vou começar a fazer a primeira pipoca, então, aqui eu prendo com uma correntinha. Então, observe aqui no gráfico que nós trabalhamos a terceira carreira fazendo as argolinhas. Agora, nós vamos voltar trabalhando a mesma carreira, só que fazendo as pipocas. Então, aqui o que que eu tenho? A primeira argolinha é essa aqui. Então, aqui eu tenho uma pipoquinha bege, que é o rabinho do ratinho. Então, nós trabalhamos de lá pra cá, olhando de lá pra cá, fazendo as argolinhas. Agora, nós voltamos preenchendo a mesma carreira, olhando daqui pra lá. Agora é o polaco. Eita, meus gatos hoje estão que estão. Espero que vocês estejam entendendo, tá, pessoal? Tá uma latição de cachorro aqui na rua, tá uma barulheira danada, mas espero que vocês estejam conseguindo ouvir aí pra entender. Então, voltando aqui à explicação. Então, agora eu estou com o meu trabalho do lado avesso, eu volto olhando e contando no gráfico da esquerda para a direita. Então, aqui eu tenho, esse quadradinho aqui que nós vamos fazer. Então, já prendi aqui o meu fio bege, já fiz a minha correntinha, eu venho aqui fazendo os meus pontos altos. Vou prendendo o fio bege, tá? Prendo a pontinha do fio bege e, ao mesmo tempo, o barbante aqui da minha base, o fio da minha base. Agora, eu deixo esse fio bege aqui, pra ficar na espera, pra poder arrematar depois. E continuo fazendo os meus pontinhos altos pra formar a minha pipoquinha. Venho aqui e fecho a minha pipoca. Perdão, pessoal, aqui eu não tenho não tenho pipoca, então aqui agora é quadradinho vazio, perdão. Gente, tá uma barulheira aqui tão grande que tá me dando até dor de cabeça aqui, tá até me confundindo aqui, porque os cachorros não param de latir. E nem é meu, são dos vizinhos. Então, aqui, ó, pessoal, eu vou fechar agora a minha pipoca assim, tá? Porque aqui do lado eu não tenho mais argolinha, é quadradinho vazio. Aqui essa pipoca vai ficar sozinha. Então, eu venho aqui, ó, e faço isso. Eu dou uma puxadinha aqui e prendo. E aqui do lado, eu começo a trabalhar os meus quadradinhos. Então, esse fio aqui, pessoal, eu já posso tá cortando ele. Eu vou cortar ele e vou continuar aqui com os meus quadradinhos. Então, aqui é a parte onde eu tenho os pontinhos baixos. Então, aqui nessa carreira agora eu tenho os quadradinhos, 2 correntinhas, novamente um quadradinho, 2 correntes novamente. Eu vou ter quadradinho e vou até lá nas argolinhas e vou observando no meu gráfico o que é que eu tenho
no meu desenho, para eu conseguir fazer a troca de fio certinha. Então, aqui, 2 correntinhas, e aqui, novamente, ponto alto, 2 correntinhas. E aqui, agora, ó, é onde eu tenho, tá, a minha argolinha. Então, o que que eu tenho aqui no meu gráfico? Eu trabalhei todos esses quadradinhos vazios, eu tenho aqui, ó, as minhas pipoquinhas na cor bege e as 2 últimas são na cor marrom. Vocês podem estar fazendo também, pessoal, a barriguinha aqui dos ratinhos de rosa bebê. Eu vou estar fazendo lá o miolinho da orelha aqui na cor rosa bebê. Porém, eu não estou fazendo aqui de bege, de cor rosa, perdão. Aqui eu estou fazendo com o fio marrom, mas vocês podem estar fazendo aqui a barriguinha do rato na cor de rosa bebê, igual a cor da orelha, que fica legal também. No caso aqui, eu preferi colocar o marrom, tá? Então, aqui agora nós temos, tá? As 4 pipoquinhas, ó, observem, eu tenho 4 pipocas na cor bege. Então, aqui agora eu vou vir aqui, ó, nesse pontinho baixo e vou começar o ponto alto. E vou pegar aqui o meu fio bege. Pessoal, tá tão difícil gravar vídeo hoje pra vocês, porque os cachorros dos vizinhos não param de latir. Acho que tá saindo tudo aí no vídeo, vocês vão ouvir os cachorros aí latindo. Estão todos atacados hoje, os cachorros, não sei o que aconteceu. Tá bem difícil aqui, eu tô até me atrapalhando nas explicações. Então, aqui, pessoal, eu vou começar, tá, a trabalhar as 4 pipoquinhas aqui, ó, na terceira carreira do corpinho do ratinho na cor bege. Então, eu venho aqui, passo o meu fio aqui por dentro, deixo aqui essa pontinha de fio, vou até dar uma puxadinha aqui. Venho aqui, ó, pego aqui o meu fio bege, eu vou deixar esse fio cru aqui. E vou pegar aqui o meu fio bege. Então, eu estou saindo do quadradinho, vou começar a primeira pipoca, então, aqui eu prendo com uma corrente. Laço aqui a minha agulha, prendo aqui o meu fio bege, a pontinha do fio bege e o meu barbante cru junto. Trabalho aqui 2 pontinhos altos, aqui eu já posso deixar esse fiozinho na espera. Tá? Dou uma puxadinha aqui no meu fio que eu estou conduzindo. E aqui eu continuo trabalhando os meus pontinhos altos para formar a minha pipoca. Mais um ponto alto. Venho aqui no 5º ponto de trás para frente e fecho a pipoca. Então, aqui, pessoal, eu vou continuar a sequência das pipocas na cor bege, porque eu tenho 4 pipoquinhas na cor bege aqui, que são esses 4 quadradinhos. Então, eu vou adiantar as pipoquinhas e volto mostrando. Então, aqui, pessoal, cheguei, ó, tá? Na última pipoquinha. Depois, observem aqui no gráfico, eu tenho 4 pipoquinhas na cor bege, que é o corpinho do ratinho, e depois eu tenho 2 pipocas que eu estou fazendo em marrom, tá? Então, aqui, ó, fiz 3 pipoquinhas, estou na 4ª pipoca e vou fechar ela com o fio bege ainda, tá? Fechei com o fio bege, agora eu vou fazer a troca do fio nesse ponto alto. Então, aqui eu tenho pipoca que eu vou mudar a cor, eu tenho uma continuação de pipoca, eu vou mudar a cor, eu mudo o fio dessa maneira, tá? Eu não arremato o fio com a outra cor que eu tô usando, no caso, o marrom. Então, aqui agora, eu vou pegar aqui o meu fio marrom, que ele está todo embolado. Deixa eu dar uma desemboladinha aqui, pessoal, nesse fio. Deixa eu puxar aqui. Pronto. Então, aqui, eu vou vir com o meu fio marrom. Então, eu venho com o fio marrom, passo dentro dessas 2 laçadinhas do meu ponto alto, eu dou uma puxadinha aqui, ó, no meu fio bege, e aqui eu não tenho a correntinha, tá? Então, aqui eu já laço
o meu fio e venho direto dentro da argolinha e prendo todos os fios aqui, ó. Então, eu fiz o primeiro ponto alto, vou fazer o segundo ponto alto. Agora sim, eu vou tirar a pontinha do fio marrom. Posso já tá tirando também a pontinha aqui do fio bege, porque eu já não vou mais usar ele, tá? Eu já corto aqui o meu fio bege e agora eu vou continuar fazendo os meus pontinhos altos aqui dentro. Vou formar a barriguinha aqui do ratinho. Então, aqui, ó, eu já tenho 4 pontos, 5 pontinhos altos. Venho aqui e fecho e prendo. Venho novamente no pontinho baixo ao lado ponto alto e começo na próxima argolinha a trabalhar, tá? Vão sempre, pessoal, dando uma olhadinha, dando uma puxadinha no fio que vocês estão conduzindo. Então, aqui eu venho, vou conduzindo o fio da base e prendendo para tá formando a minha pipoquinha. Então, aqui eu já tenho 4 pontos, mais 5. Então, aqui agora, reparem que eu não tenho mais argolinhas. Então, aqui agora é quadradinho vazio, eu deixo o meu fio marrom aqui e pego o fio da base. Agora sim, eu vou fechar a pipoca com o fio da base. Então, sempre que eu tenho continuação de pipocas, tá? Eu troco o fio da maneira como eu disse pra vocês. Eu fecho a última pipoca, tá? Com a mesma cor, faço o ponto alto e no ponto alto, que tá em cima desse pontinho baixo, é que eu troco o fio pra tá conduzindo as pipocas, tá? Quando a pipoca, ela é a última e do lado é quadradinho vazio, aí eu fecho dessa maneira, usando o fio da base. Então, aqui agora eu venho nesse primeiro ponto baixo ao lado, faço um ponto alto. Esse fio marrom, eu já posso cortar ele. Então, do meu lado avesso, pessoal, vão ficando as sobrinhas de fios que eu arremato depois que eu termino o meu trabalho. Então, aqui agora eu vou continuar. Aqui eu tenho os quadradinhos. E eu vou continuar fazendo os meus quadradinhos. Eu vou adiantar mais um pouquinho até aqui e já volto mostrando. Então, aqui, pessoal, cheguei, tá? Antes da argolinha, onde agora eu vou trabalhar com a minha cor pink, porque aqui é o meu coraçãozinho. Então, eu venho aqui com o meu fio na cor pink, passo por dentro aqui, ó, dessas duas argolinhas. Eu deixo aqui uma sobra de fio, dou uma puxadinha aqui nesse fio cru, fica a sobrinha de fio aqui, e aqui eu estou saindo do quadrado e vou começar a primeira pipoca, então eu tenho uma correntinha, tá? Pra prender. Venho aqui dentro da argolinha e aqui trabalho os meus pontinhos altos e prendo a pontinha do fio pink junto com o fio que eu estou conduzindo. Prendi a pontinha, eu venho aqui agora e puxo essa pontinha de fio pink e continuo trabalhando dentro da argolinha os meus outros pontinhos altos. Então, aqui agora eu vou ter uma sequência de pipocas na cor pink, que é onde vai estar formando, tá, o meu coraçãozinho. Então, eu venho aqui, fecho, prendo, e agora eu continuo da mesma maneira. Então, aqui eu venho com o pontinho alto em cima do ponto baixo ao lado da pipoca, já entro na minha próxima argolinha e vou trabalhando aqui os pontinhos para tá formando a pipoca. Então, esse trabalho, pessoal, ele não é difícil de estar fazendo, também não é muito fácil, mas não é tão difícil. Tudo é uma questão de observar certinho no gráfico, tá? A contagem das argolinhas e na hora de voltar trabalhando as pipocas, olhar de lá para cá, da esquerda para a direita, né? De trás para frente, para tá formando o desenho. O mais ruim desse trabalho, mais chatinho, é tá arrematando as pontas de fio, tá? No final do trabalho. Mas isso aqui também é uma coisa rápida para tá fazendo.
tá? Então, não se desesperem achando que vocês não vão conseguir, porque vocês conseguem sim, tá, pessoal? Não é tão difícil de estar fazendo. Se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão conseguir entender tudo certinho. Para quem não assistiu o primeiro vídeo que eu fiz, assista o primeiro vídeo com as explicações, centralização e tudo mais a respeito desse trabalho, tá? Como fazer qualquer tapete, tá? Usando essa técnica, procurem aí no meu canal que vocês vão estar achando os vídeos e aí fica mais fácil para vocês estarem entendendo. Caso vocês queiram estar fazendo outro tipo de desenho, outro tipo de trabalho, lá eu explico tudo certinho, a centralização, a soma e tudo mais, tá? Então, não deixem de assistir os outros vídeos para vocês entenderem melhor. Então, aqui eu vou continuar, vou fazer as outras pipoquinhas na cor pink e volto mostrando. Então, aqui, pessoal, cheguei na última pipoca e aqui ao lado eu não tenho mais argolinhas, né? Então, eu não tenho mais continuação de pipoca. Então, eu pego aqui esse meu fio pink, deixo ele aqui na espera, puxo aqui, ó, o meu fio da base que eu estou conduzindo e agora eu arremato a minha pipoca com o fio da base. Dou uma puxadinha aqui, já posso cortar o meu fio para ficar na espera. Então, espero, pessoal, que vocês estejam entendendo, tá? A técnica de como eu faço aqui a troca dos fios, para vocês estarem realizando o trabalho na casa de vocês. Se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão ver que não é tão difícil de estar executando esse trabalho, porém exige muita atenção. Então, aqui agora eu tenho os quadradinhos vazios. Vou continuar com os meus quadradinhos vazios. Cheguei aqui, ó, tá? Antes da argolinha. Então, aqui eu sei, tá? Que aqui nós trabalhamos, ó, os pontinhos da pipoca, fizemos os quadradinhos vazios. Agora, nós temos aqui, ó, os dois pontinhos, aliás, as duas pipoquinhas na cor marrom. Então, aqui agora eu venho, pego o meu fio marrom e faço aqui, tá? A introdução da cor marrom. Como eu estou saindo do quadrado para a primeira pipoca, eu prendo com uma corrente. Então, eu venho aqui e trabalho os meus pontinhos para formar a pipoca. Já deixo aqui, ó, essa pontinha de fio na espera para ser arrematada depois e continuo fazendo aqui os meus pontinhos. Pessoal, meu fio embolou todinho aqui. Eu vou dar uma desembolada aqui no meu fio. Pronto. Então, aqui agora, eu faço ainda mais um ponto alto para formar a primeira pipoca aqui da barriguinha da ratinha. Então, aqui eu ainda tenho mais uma pipoquinha na cor marrom, que é a cor que eu estou fazendo a barriguinha da ratinha. Mas, como eu disse aí pra vocês, vocês podem estar fazendo na cor rosa bebê, da mesma cor ali que eu vou estar fazendo o miolinho da orelha. Ou vocês podem estar fazendo assim também. Então, aqui, agora, eu estou na segunda pipoquinha. E depois, aqui, ó, dessa segunda pipoquinha na cor marrom, eu tenho, tá, mais pipocas na cor bege. Então, eu não vou puxar aqui essa ponta de fio para arrematar. Eu ainda arremato aqui, concluo a minha pipoca no marrom. Agora sim, eu vou fazer a troca do fio. Então, eu venho nesse pontinho baixo ao lado, começo aqui o meu ponto alto e paro. Então, aqui agora, eu vou vir com o meu fio bege. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Opa! Pessoal, tá uma bagunça aqui na minha mesinha. O espaço é muito pequeno. Vou puxar aqui o meu fio bege. Agora sim, eu venho com o meu fio bege para poder continuar as minhas pipocas. Então, eu passo o fio bege dentro dessas duas laçadinhas. E aqui eu não tenho, tá, pessoal, correntinha para prender. Aqui eu já laço o meu fio, entro dentro da minha argolinha,
segurando todos os fios, ó, ao mesmo tempo. E começo a fazer o meu ponto alto. Faço aqui o segundo pontinho alto. Agora, eu posso cortar esse fio para deixar ele na espera para ser arrematado no final. Continuo aqui fazendo os meus pontinhos altos na cor bege, para tá dando a sequência nas pipocas e continuar aqui com a formação do corpinho, tá? Da ratinha. Então, aqui eu já tenho 4 pontos, mais 5. Então, aqui agora, tá, pessoal? Eu venho aqui, ó, no último ponto e puxo e prendo. Então, aqui agora, pessoal, essa pontinha de fio bege que fica aqui, eu vou conduzindo junto com o meu trabalho aqui para ir prendendo ela. Ou vocês podem deixar solta também para arrematar depois. Eu prefiro já vir prendendo. Então, aqui, ó, eu vou continuar as pipocas na cor bege até na minha última argolinha. Depois, eu vou olhar no meu gráfico e ver o que o meu gráfico tá pedindo para continuar. Então, aqui eu vou adiantar as pipocas na cor bege e volto mostrando. Então, aqui eu cheguei na última pipoca e agora sim, pessoal, eu vou arrematar, tá, a pipoca com o fio da base, porque eu não tenho mais argolinhas. Então, eu não tenho mais pipocas, eu venho aqui, puxo essa laçadinha ali dentro e venho aqui, puxo e prendo. Esse fio bege, eu já corto ele para ele ficar na espera para ser arrematado. E venho no pontinho baixo ao lado da pipoca, faço o ponto alto e dou sequência nos meus quadradinhos. Então, pessoal, espero que vocês estejam compreendendo de como essa técnica aqui é executada para vocês estarem fazendo o trabalhinho na casa de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, me procurem aí no particular, lá no grupo, que eu vou estar ajudando conforme o meu tempo for dando aqui. Mas eu acredito que vocês vão conseguir estar realizando o trabalhinho aí na casa de vocês. Então, eu venho aqui fazendo os meus quadradinhos, onde eu tenho aquela sequência aqui de pontinhos baixos. E lá no finalzinho, eu ainda tenho, ó, essa argolinha, que é a continuação do rabinho aqui da ratinha. Então, aqui novamente, eu venho com o meu fio bege, tá? Porque agora, nós vamos fazer aqui, ó, esse último pontinho aqui do rabinho da ratinha. Então, aqui agora eu venho com o meu fio bege, passo ele aqui dentro das duas laçadinhas, eu estou saindo, tá, do meu quadrado para iniciar a pipoca, então, eu faço uma correntinha para prender. Venho aqui dentro, começo meus pontinhos altos, prendendo o fio da base e a pontinha do fio bege. Agora, essa pontinha do fio bege, eu vou deixar ela pra cá, vou deixar ela aqui na espera, e vou continuar com os meus pontinhos altos aqui dentro da argolinha. Vou fazer aqui os meus 5 pontinhos altos, vou fazer a minha pipoquinha. Então, aqui, reparem que eu não tenho mais quadradinhos, perdão, eu não tenho mais pipocas, eu não tenho mais argolinhas, tá? Pra tá fazendo a pipoca. Então, aqui agora, eu venho pra arrematar a pipoca com o fio que eu estou conduzindo da base. Então, venho aqui, puxo essa laçadinha e prendo. Aqui, eu puxo esse fiozinho bege, já posso cortar ele pra ficar na espera. E aqui, eu continuo a fazer os meus quadradinhos. Então, faço um ponto alto em cima desse primeiro pontinho baixo ao lado da pipoca. E continuo aqui os meus quadradinhos. Então, pessoal, não é difícil, tá? Não é tão difícil estar executando esse trabalho. Ele só é demorado para estar fazendo, é muito demorado pela troca de fios e tudo mais. Vira uma emboleira danada aqui de fio a hora que a gente tá gravando,
né? Porque gravar e fazer o crochê não é fácil pela posição que a gente fica, mas eu ainda tô conseguindo mostrar para vocês a técnica. Então, espero que vocês estejam entendendo. Aqui, ó, eu terminei meu último ponto alto, eu faço uma corrente, viro o trabalho. No primeiro ponto alto, eu faço um pontinho baixo. E nessa carreira agora, nós vamos trabalhar os pontinhos baixos para tá formando a base para a quarta carreira do corpinho da ratinha aqui, do ratinho. Então, a gente vem trabalhando os pontinhos baixos e vamos observar lá no gráfico, tá? O que o gráfico tá pedindo. Então, assim, pessoal, eu quero que vocês entendam a técnica como ela é feita, para vocês conseguirem realizar o trabalho na casa de vocês. Então, eu vou virar aqui o trabalho, tá? Para vocês verem como tá ficando. Então, aqui, reparem que está igualzinho no gráfico. Então, aqui, ó, eu tenho essas duas pipoquinhas e aqui eu tenho essa primeira pipoca que vai subir aqui do rabinho do ratinho, que é essa aqui. Essa pipoca é essa aqui, tá? Então, aqui a gente tem, ó, a sequência de quadradinhos vazios, os 7 quadradinhos vazios, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois, nós temos aqui, ó, a sequência com as pipoquinhas, tá? 4 quadradinhos que são as pipocas bege. 4 quadradinhos com as pipocas bege, ó, as 4 pipoquinhas bege. Temos os 2 quadradinhos em marrom, que é a barriguinha do ratinho. Depois, nós temos aqui, ó, 3 espaços vazios, 3 quadradinhos vazios. Nós temos aqui a sequência de 5 pipoquinhas na cor pink. Aqui estão as 5 pipoquinhas na cor pink. Depois da sequência de 5 pipocas, temos 3 quadradinhos vazios. Aqui estão os 3 quadradinhos vazios. Nós temos aqui as 2 pipoquinhas na cor marrom, que é a barriguinha da ratinha. As 2 pipoquinhas na cor marrom. Depois, nós temos aqui uma sequência de 4 pipocas bege. 1, 2, 3, 4 pipocas bege. A sequência dos 7 quadradinhos vazios. 2, 3, 4, 5, 6... 7 quadradinhos vazios e, novamente, chegou a Mayumi. E a última pipoquinha aqui, que é essa primeira pipoquinha. Mayumi, dá licença pra mamãe. Deixa eu pegar aqui, pessoal, o meu caderno. Que é essa última pipoquinha, é essa primeira pipoquinha que vai subir aqui do rabinho da ratinha. Então, pessoal, espero que vocês estejam conseguindo entender como a técnica é feita, tá? Então, reparem, ó, que já começou a se formar aqui, ó, o corpinho da ratinha. Agora, nós vamos começar a formar o rabinho. Então, assim, pessoal, esse trabalho é muito demorado, tá? Pra tá executando, pela troca de fios e tudo mais. E com a gravação, acaba se tornando mais demorado ainda. A Mayumi está aqui. Oi, Mayumi, fala oi pro pessoal. Minha linda da mamãe. Então, pessoal, espero que vocês estejam entendendo que é difícil pra mim tá fazendo e gravando. Não é fácil, tá? É bem complicado. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, gravar vídeo é demorado. Tem que gravar, tem que editar, tem que montar. Às vezes tem que cortar, às vezes dá defeito na gravação. Os amigos aí que me acompanham já de muitos anos sempre estão conversando comigo, sabe como que é difícil tá gravando, montando, editando tudo sozinho, né? Eu gravo em casa, eu não tenho estúdio de gravação, é vídeo caseiro mesmo, então sempre acontece de dar um erro ou outro. Então, fica difícil a gente tá gravando pela posição da câmera e tudo mais, que a gente não tem todos os apetrechos certos para tá fazendo a filmagem. Mas mesmo assim, eu gosto de estar levando para vocês sempre alguma coisinha que eu sei fazer para vocês estarem conseguindo fazer na casa de vocês. Então, espero que os vídeos ajudem vocês a entenderem melhor a técnica e a conseguir fazer qualquer trabalho que vocês queiram, qualquer gráfico que vocês tenham com qualquer desenho. Então, independente do desenho, independente do gráfico, é dessa maneira como eu venho explicando nesses vídeos que vocês vão estar fazendo as trocas de fios, tá? Então, aqui, pessoal, a gente parou na terceira carreira, tá? Do corpinho
da ratinha. Eu vou adiantar o tapete, tá? Eu vou fazer mais algumas carreiras e vou voltar mostrando para vocês como que tá ficando o trabalho, tá? Porque, como eu disse, é muito demorado e acredito que com a explicação que eu dei, vocês vão estar conseguindo realizar o trabalhinho de vocês. Já deixei o gráfico na descrição do vídeo, tá? Vocês podem estar pegando o gráfico lá no Instagram, tá? Lá no meu Face também, tá? Nos grupos de crochê, caso vocês queiram fazer os 2 ratinhos, tá? Então, eu não vou fazer, pessoal, carreira por carreira, porque é muito longo, é muito demorado e pela trabalheira que dá para estar fazendo e gravando, tá? Mas eu espero que as explicações que eu dei para vocês é o que vocês vão fazer no trabalho todo, tá? Da mesma maneira como eu fiz as trocas de fios entre as pipocas, tá? Nos quadradinhos vazios, quando vai começar a primeira pipoca, tá no quadrado vazio, prende o fio que está introduzindo com uma corrente. Quando eu tenho pipocas uma ao lado do outro, uma ao lado da outra, aliás, a gente faz o pontinho alto e no pontinho alto, que acabou de prender a pipoca, de fechar a pipoca, é que a gente vai introduzir a outra cor. Então, eu acredito que seguindo passo a passo, do jeito que eu expliquei aqui para vocês, vocês vão conseguir realizar o trabalho na casa de vocês. Então, eu vou adiantar o meu trabalho, tá? Depois eu volto já com o trabalho bem adiantado, mostrando para vocês como que tá ficando o meu trabalho. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido até aqui a execução do trabalho. Depois, eu vou voltar mostrando para vocês, já bem adiantado lá pelo final ali do trabalho, tá? Vou mostrar mais algumas carreiras e depois venho com o bico para vocês. Então, a explicação, tá, da troca de fios, do fio conduzido das pipocas, já acredito que é o suficiente para vocês estarem realizando o trabalhinho na casa de vocês. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e volto com o trabalho adiantado, mais algumas carreiras e ainda vou dar mais algumas explicações e depois a gente parte para a parte final do tapete. Então, bora lá adiantar o trabalho.